Olá, bem-vindo ao ExpertCast, o podcast dedicado à inovação em saúde. Eu sou Gustavo Meirelles, fundador da comunidade de inovação em saúde, vice-presidente médico da AFIA e co-presidente do Instituto AFIA, e é um prazer ter você conosco para mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre inovação, liderança e anticarreira na saúde. É um tema que convida a diversas reflexões e formas diferentes de pensar, e para isso eu tenho o prazer de receber aqui duas pessoas muito especiais. Primeiro, Amaury Guerreiro. Amaury é um executivo com muita experiência no setor de saúde, tem passagens pela Alcon, pela Mundipharma, pela Opti e atualmente é o Managing Director da Bunzl Healthcare na América Latina. Seja muito bem-vindo, Amaury, um prazer ter você aqui com a gente. Prazer estar aqui, Gustavo. E o Joseph Tepperman. Joseph é o fundador da MROC Brasil. Ele é especialista em liderança e governança corporativa, é autor do livro Anticarreira, é um speaker também no TEDx, com uma ampla atuação no desenvolvimento de executivos e conselheiros. Joseph, grande prazer ter você aqui com a gente também. Obrigado pelo convite, prazer estar contigo. Escutei um pouco dos episódios antes de vir para cá e responsabilidade grande de estar ao lado desses episódios que você gravou. E além do que você falou que eu faço profissionalmente, uma das principais coisas que eu faço é a busca dos executivos, né? Dos presidentes para as empresas, da formação dos conselhos, dos vice-presidentes. Muito bom, muito bom. Você vai ter uma enorme experiência aqui junto com a Amaury para a gente falar sobre liderança e esse conceito da anticarreira, né? A gente estava até conversando um pouquinho antes do que é carreira, do que é anticarreira. Eu vou começar com a Amaury, mas a gente vai fazendo um bate-papo entre os três aqui, porque o Amaury tem uma carreira que é uma combinação única aqui de visão global, liderança, muita experiência, especificamente no setor de saúde, com várias passagens por empresas de renome aqui na saúde. Eu queria saber, Amaury, o que você considera essencial para qualquer pessoa que esteja numa posição de liderança ou que queira estar numa posição de liderança na saúde, para poder estar à frente de transformações num ambiente tão regulado e ao mesmo tempo tão dinâmico e necessitando de mais inovações como a saúde. Bacana, Gustavo. Não, eu acho que nós lidamos com pessoas, pensando no paciente, num momento normalmente muito sensível, se é o caso de uma doença, ou que ele está buscando uma resolução de problema. Pode ser estético, pode ser preventivo, mas eu acredito muito que nós precisamos ter as pessoas corretas no setor de saúde para dar duas coisas, né? A resolutividade, você vai buscar resolver a sua necessidade, e também o cuidado, né? Principalmente quando a pessoa está numa situação sensível, você precisa ali de uma confiança, de um colo, do cuidado, que você tem em casa com a família, mas quando você está com o profissional de saúde, é muito importante, né? Então, assim, para mim, eu acho que se conseguir atrair pessoas que queiram, que tem esse dom do caring, né, de poder dar a melhor atenção nesse momento sensível, é fundamental, né? E assim, o assunto do regulatório, às vezes eu acho que até é uma muleta, uma desculpa, porque é regulado, só que tem muita coisa para fazer, que pode fazer. Uhum. Então eu sempre desafio o meu pessoal, porque a primeira resposta, não pode, a regulação, temos que consultar. O risco é grande, mas eu sempre desafio o que a gente pode fazer melhor, mais inovador, dentro desse ambiente. Tem muita coisa para fazer. Eu acho que depois da pandemia se quebraram vários mitos, o assunto da telemedicina, tudo, mas muitos outros que antes, não pode fazer, mas pode fazer. Exatamente. Eu penso como você também, muita gente fala da regulação da saúde. E, bem, o setor de saúde é regulado, obviamente tem que ser regulado. E tem países com uma regulação muito mais estrita que o Brasil. Antes da gente voltar até nesse tema, eu vou passar para o Joseph. Quando a gente estava conversando uma vez, você falou, puxa, você precisa conhecer o Joseph e o conceito que ele tem de anticarreira, que eu achei interessante. Me veio à cabeça ali
primeira vez que eu ouvi o tema, eu lembrei lá do Taleb, né? Do antifrágil. Do antifrágil. Eu falei, olha, antifrágil, anticarreira. Eu queria que você contasse um pouco mais desse conceito, de onde veio, né? E como você entende anticarreira, uma nova forma de pensar o sucesso profissional. Vou deixar você nos contar um pouquinho mais disso, inclusive como isso se conecta com a saúde. Vou fazer um comentário em cima do que a Mauri falou. Eu posso fugir um pouco do script? Deve, lógico. Se em algum momento eu estiver muito rebelde... Não, fica à vontade. Você pode falar para eu voltar... Se comporta, hein? Não, pode falar para eu voltar para o script. Se você ficar rebelde demais, você volta. Aí você volta aqui. Pronto, e... para que quem está ouvindo o podcast ou nos vendo saiba, eu fui o responsável pelo processo seletivo, né, pela contratação do Amaury no Pátria, quando o Pátria estava começando a consolidação das clínicas oftalmológicas. Então, naquele momento, aprendi um montão sobre o mercado de oftalmologia. Estava com a consulta atrasada, marquei consulta para ficar de olho no consultório, nos equipamentos que estavam. E o Amaury está falando do caring, né? Acho que foi um dos grandes motivos de você ter sido contratado para essa posição importante foi o relacionamento, todas as referências que eu recebi com as pessoas que conversei, seja ex-pares, ex-clientes, com alguns médicos eu falei, com ex-chefes também, que tem gente que só fala com o chefe, ex-chefe quando vai contratar. Mas e se for alguém que só sabe agradar o chefe e não entrega resultado e não cria uma rede de apoio, né? Hoje em dia é eu elevado a nós, não é eu sozinho fazendo tudo. Então, acho que esse foi um dos principais motivos de você ter sido escolhido para aquele projeto, provavelmente também para a Bunzl que te contratou agora mais para frente. E essa questão do caring, eu tenho uma pergunta para você. Quando você foi aluno na faculdade, existia alguma matéria, alguma trilha de olhar no olho do paciente? Não. Ouvir o que o paciente não está falando? Mudou muito não o ensino. tinha. Não, mudou muito o ensino médico, né? Aí eu vou responder, devolvo para você. Bem, eu estou à frente hoje da área médica de um grande grupo de educação em saúde. E aí quando eu olho para as nossas faculdades de medicina, para a nossa matriz curricular, eu falo, puxa, é outra educação em saúde para melhor. Tá? Que legal. Assim, eu não estou falando só das nossas, aqui também tem inúmeras ótimas faculdades de medicina no Brasil e mudou bastante esse conceito. Não existia isso no passado, hoje já se tem um olhar muito maior para isso. Tá bom, então antes o paciente era um... O médico era... Não era o foco era o médico. O que se falava era quem cuida de saúde é a enfermeira, a médico cuida de doença. Então o médico estava muito mais acostumado a lidar com a doença e não com saúde. Então, talvez aí está a resposta de uma pergunta que poderia vir um pouco mais para frente. E agora com a inteligência artificial? O que vai acontecer com os médicos? Bom, acho que vão poder cuidar dos pacientes, né? Tem gente que acha que eles vão acabar, né? Então tem esses dois extremos também, né? A inteligência artificial pode acabar com o médico, porque eu tenho alguém que está fazendo o diagnóstico, tenho a inteligência artificial que vai sugerir o tratamento, então será que o médico vai acabar? Ou, como você disse agora, vai liberar o médico para ele realmente cuidar de saúde das pessoas. Para cuidar de saúde, para inovar, para trocar ideia com outros médicos, todas as coisas que vocês gostariam de fazer e não tem tempo para, né? De estudar mais, etc. Voltando para a tua pergunta, anticarreira da onde veio? Eu trabalho com as vidas profissionais das pessoas, trabalho com trabalho desde 2005. Estamos gravando o episódio no finalzinho de 2025, então já faz um pouco mais de 20 anos. E tem aquela história, encontra um trabalho que você gosta e não terá que trabalhar nenhum dia mais da sua vida. Por que a gente fala isso? Porque trabalho vem do latim tripalium, um instrumento de tortura. 3 paus que suspendiam as pessoas, deixavam elas lá sendo torturadas. Quando o pessoal era bonzinho, quando não era tão bonzinho, era pior ainda do que isso que fazia com o tripalium. Empalava a pessoa. Pro termo médico, empalava a pessoa. E aí, o que eu percebi ao longo do tempo, em 2005 o Brasil meio que andava de lado, em 2006 e 2007 teve uma onda de IPOs enorme, 32 IPOs, se não me engano, em 2006, 64 em 2007, 2008 o Brasil parecia que o presente tinha chegado, o Cristo ainda não estava decolando na capa da The Economist, mas aí veio a crise do subprime nos Estados Unidos
que para o Brasil acabou sendo realmente só uma marolinha, porque o Brasil tinha pouca dívida pública, mas não vou entrar tanto no economês, que é algo que eu gosto muito, né? Eu sou formado em administração, estudo muito economia, estudo um monte de coisa desde sempre. De 2010 para frente, aí sim, The Future Has Arrived. Eu dei uma entrevista para a BBC e essa foi minha fala, porque a gente tinha a Copa do Mundo para acontecer, Olimpíadas, pré-sal rolando, capa da The Economist, que é sempre um presságio, tá na capa da The Economist, é um presságio que o teu futuro não vai ser tão bom quanto o teu presente, infelizmente. Mas aí 2013, 2014 veio a bolha, e desses 10 anos para cá, talvez quem está nos vendo, nos ouvindo, lembra bem o que aconteceu. 2015, 2016, desemprego foi de 5% para 15%, teve impeachment, foi um processo arrastado, e depois teve facada, e teve eleições, e teve Covid. O que me fez chegar à conclusão que o Brasil é crise. A história bíblica é que a cada 7 anos. Aqui no Brasil não tem essa questão do a cada 7 anos. O mundo está com ciclos cada vez mais curtos e o Brasil é crise. Então, todo ano, é ano de cachorro, né? Então assim, como é que está o mercado? Essa é a pergunta que a gente menos tem que fazer, porque se a gente for depender do mercado, ou do governo, ou do RH, ou do headhunter, ou do chefe para nos dar o plano de carreira e fazer a nossa vida acontecer, as coisas não vão dar certo. Então, eu vendo tudo isso acontecer, em 2015, eu já vinha palestrando desde 2011, em torno de 2015 eu falei, talvez eu devesse começar a pesquisar e aterrissar algumas ideias para escrever um livro. História longa, numa história curta, em 2000, comecei a escrever o livro em 2017, viajei o mundo entre 2015 e 2017, comprei centenas de livros brasileiros, americanos, tudo, prateleiras lotadas. Em 2017 comecei a escrever, foram 2 anos escrevendo, entrevistando gente que se reinventa nas crises, porque eu tinha percebido um padrão entre esse ano de 2005 e 2015, que independente da economia tá bombando ou tá uma porcaria, eu ligava pro candidato, né, como headhunter, ou pra candidata, escuta, como é que estão as coisas aí? Faz alguns meses que a gente não se fala, tem um cliente que me pediu já para começar um mapeamento, tem um processo que começou. Invariavelmente algumas pessoas falavam, já estou participando de 2 processos, um deles está muito avançado, o mercado podia estar uma porcaria ou podia estar excelente. Era a mesma pessoa. Eu descobri esse padrão depois de 10 anos, não foi de um dia para o outro. E tinha gente que, mesmo quando o mercado estava bombando, eu ligava e estava reclamando da vida. Eu falei, nossa, tem alguma coisa aí que tem as pessoas que criam o próprio futuro e tem gente que reclama e no máximo reage, chega atrasado. Eu preciso entrevistar. Eu entrevistei 16 ou 17 pessoas para o livro. Tem, no índice onomástico, tem 450 entradas, empresas que eu citei, pessoas que eu não entrevistei, mas que eu li livro, trouxe trechos, etc. Deixei isso em 200 páginas, parecendo um bate-papo. Não sei se você teve a chance de dar uma folhada no livro. Sim. Uma das maiores desafios para mim, eu falava, eu quero que seja uma conversa. A maior parte dos capítulos terminam com perguntas, né? Que eu já quebrei um pouco aqui do protocolo e devolvo pergunta até quando ela não... Né, sou entrevistado, mas transformo num bate-papo, porque, sei lá, essa é a forma que eu consigo raciocinar, criar as ideias, ter um sounding board e chegar junto a novas soluções inéditas. O livro estava quase pronto no final de 2019. Eu passei os 2 anos pensando em qual seria o título. Naquele momento, o título provisório se transformou no subtítulo, era O Futuro do Trabalho, o Fim do Emprego e do Desemprego. O trabalho a gente já sabe o que é. É um livro sobre sobre mim, sobre as pessoas que eu entrevistei, sobre as pessoas que já leram, as pessoas que vão ler. Não é um livro sobre o futuro do trabalho, que fala o trabalho, o fim do emprego, fica mais chato, né? Trabalho é uma coisa sofrida, então eu achei importante colocar o futuro do trabalho, que é o futuro que a gente co-construi junto. Porque o futuro não está dado. O futuro é a gente que faz acontecer. Às vezes a gente perde essa perspectiva. Tem vários futuros possíveis, futuros indesejáveis e desejáveis. Quem estuda futurismo vê isso e sabe disso.
E aí, estava numa mesa parecida com essa no meu escritório, o livro 95, 98% pronto, me deu um estalo, eu falei, tô falando sobre o futuro do trabalho, fim do emprego, desemprego, mas tô falando sobre carreiras. E eu não sabia a origem e o significado da palavra carreira. Dei um Google, carreira vem do latim carraria, em caminho estreito, uma via romana onde passavam as carruagens. Ou seja, estagiário, analista, analista sênior, coordenador, gerente, gerente sênior, diretor. E para você crescer, ou se atropela a pessoa da frente, ou espera a pessoa da frente morrer. E isso era carreira. Porsche, carreira, né? Que anda numa pista. Então, carruagem, tudo vem dessa questão de estar enfileirado num caminhozinho estreito. Tudo que está no livro é o contrário do caminho estreito. Então, não é só um trabalho, é um portfólio de trabalho. Não é o diploma, a falta dele, é um aprendizado pela vida toda, que é o que as pessoas que estão te acompanhando no podcast estão fazendo, naturalmente. Certamente. E é o que o Amaury fez também, né? Então, você que o levou ali para Opt, tese do Pátria, e puxa, você fala, um fundo, private equity, vai ter que vir aqui e seguir. E o Amaury é a antítese desse. Né? Tanto que quando me falaram do Amaury pela primeira vez, uma pessoa falou, você precisa conhecer o Amaury, que ele é muito parecido com você. Foi isso mesmo. Um cara muito relacional e tal. Ele estava liderando uma tese de um fundo de private equity. E aí você foi o responsável ou o culpado por levar pra lá. Dependendo da pessoa, a gente falou isso. Dependendo do dia. Dependendo do dia. Nós falamos. Mas o Amaury é esse exemplo aqui de anticarreira, né? E aí eu vou passar para o Amaury para voltar para você, depois a gente faz esse papo aqui, os três, para ele contar um pouco também de como é essa... Porque muita gente, talvez na visão estreita, carreira, ipsis literis, vai falar, não, você vem aqui para liderar uma tese de um fundo de private equity, é o seguinte, corta custo, entrega resultado, chicoteia a pessoa, depois ganha seu bônus. Compra a empresa pelo mínimo possível. Compra a empresa pelo mínimo possível, vende pelo mais possível. Mais esperto. E não é o Amaury esse cara, então... Conta mais aí da sua trajetória, Amaury, de como você enxerga isso também, o carreira anticarreira. Não, muito boa pergunta, só porque me faz fazer uma reflexão e te escutando, Joseph. Foi exatamente isso, porque naquele momento eu estava há 30 anos na mesma empresa e com uma carreira que todo mundo fala, poxa, Amaury, que carreira de sucesso. Que foi exatamente vendas, gerente de produto, gerente de marketing, fui para fora do Brasil, aí peguei uma posição da América Latina e aí várias sucessões de CEOs em vários países, o que foi muito inovador, né? Assim, eram culturas diferentes, línguas diferentes e formas de liderança diferentes, mas no final eu estava nessa linha de carreira, né? Quase que não planejada por mim. Você vai seguindo, né? E quando a gente começou a falar com o Joseph, você vai lembrar do início e falar, pô, Joseph... Conta pro pessoal tua formação. Você sabe qual é? Você sabe? Não sei ela inteira. Não, vou saber a minha agora. primeira faculdade é educação física. Não sabia. Incrível, né? Tô aprendendo agora aqui. E aí me remete a outra história, né? Que eu dava aula para um japonês, aluno, e ele sempre olhava para mim e falava, Amaury, você é muito bom com pessoas, você precisa trabalhar em vendas, né? E eu, vamos lá, vamos. Satoru, vamos nadar, vamos nadar. Faz aí. Vamos lá. Você tá me enrolando, não tá fazendo o exercício, né? Até que ele me convenceu aí na Alcon, numa entrevista, eu tinha 20 anos, e aí a minha carreira é incrível. Interessante. Uma grande pessoa, as pessoas que passam na sua vida e te mudam a vida. Carreira. Né? Começou aí sua anticarreira. A anticarreira já estava desde lá, né? E aí, quando o Joseph falou sobre um private equity, a minha primeira reação falou, Joseph, estou aqui, fiz minha carreira em multinacionais como executivo, praticamente estou na minha zona de conforto. Eu estava fazendo 50 anos, para que eu vou Não me infarta arriscar, não, né? Eu não infartei até hoje, tá bom. E depois eu fui amadurecendo, Gustavo, e fui no momento certo. Né? Quer dizer, hoje, depois de 10 anos, o que eu aprendi nessa anticarreira, sendo exposto a um ambiente totalmente diferente do que a minha carreira de sucesso aconteceu, foi fundamental para quem é o Amaury hoje, né? E então, eu acho que você ficar acomodado porque
aquele padrão te tá levando a isso, não cabe mais. Não cabe mais, porque daí você acaba ficando obsoleto e se desatualizando. Isso vale para qualquer profissão, né? Então, isso que aconteceu nos últimos anos, e curioso agora na posição da Banzio, né? Que tudo que, na verdade, eu fiz no Pátria foi o que mais valeu para a Banzio achar que era o candidato correto. Antes, lógico, é uma base enorme, né? Tudo que eu cresci dentro de diferentes países e posições, mas eu falei base, né? Mas realmente o que me fez diferenciar foi ter saído da carreira para fazer um pouco de anticarreira. Boa. Antes de te deixar colocar mais uma pergunta, você pediu para ele contar um pouco da carreira dele. Você é formado em medicina. O pessoal que segue o Expertcast já ouviu em algum momento como é que você virou você? O teu você de hoje? Não, eu ainda não me entrevistei aqui. Então pronto, temos um headhunter aqui dando a oportunidade do teu público escutar como é que... porque a medicina entra, precisa ir para um consultório, atender para o resto da vida, gostando ou não gostando, precisa fazer isso para sempre. Você não é isso. Você sabe, o AI vai te substituir, não tem como. Meu pai médico, eu ouvi dele algumas vezes, hoje ele já desistiu, né, porque... Acho que ele nem sabe direito muito bem o que eu faço, mas algumas vezes ele falava, mas Gustavo, você não vai deixar de ser médico não, né? Você não vai deixar de ser médico. Porque a carreira ia andando por onde de carreira, né? Então, o tradicional de um médico, e hoje tem mudado bastante também, a gente pega 30% dos formandos em medicina querendo empreender, querendo atuar com inovação, querendo sair para outros pontos. Nós tivemos um podcast recente aqui sobre os médicos híbridos, com o J. Marcelo, que também é um radiologista, hoje CEO do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que estava aqui junto com o Sacomani, médico, e que virou o Chief Medical Information Officer do AC Camargo. Olha. Então, os dois ali também anti-carreira, porque exploraram atuações híbridas. E nos Estados Unidos, 10%, não dos formandos, mas 10% dos alunos de medicina fazem ao mesmo tempo uma outra formação. Teologia, ou... Business, ou direito. Por quê? Eu quero atuar também no direito na saúde. Eu quero ter uma visão mais acolhedora para o paciente, vou estudar teologia. No meu caso, o que aconteceu ao longo da vida? Primeiro, uma carreira tradicional, então, formado em medicina, muito no início, uma trajetória acadêmica, vou fazer doutorado, vou para o exterior. Fui fazendo isso, fiz doutorado, fiz pós-doutorado em Nova York, voltei, trabalhei anos na saúde. Aí começaram a me chamar para ir para gestão na saúde. Eu fui, um pé lá, voltava, um pé lá, voltava. Aí montei uma startup. Puxa, interessante empreender. Aí fui virando advisor em outras startups, fui indo mais para gestão. Aí me convidaram para uma outra empresa como executivo em saúde no meio da pandemia. Também uma investida do Pátria, a antiga Aliar, agora Aliança Saúde. Que legal. Vocês conheceram lá? Nós nos conhecemos por uma amiga em comum, a Carla Maciel, que foi CFO, quando eu era lá o vice-presidente médico e ela vice-presidente financeira, e ela me falou, você precisa conhecer o Amaury, então CEO da Opt, porque a Carla tinha sido CFO da Opt. Exato. E bem, depois disso, aí saio da Aliar, começo aqui o Expertcast, monto a comunidade de inovação em saúde, está com 13 mil integrantes hoje, e recebo o convite para ir para a AFIA, atuar em educação na saúde. Na AFIA me torno também vice-presidente do Instituto AFIA, que é uma organização sem fins lucrativos, e agora recentemente reitor da AFIA Unigran Rio. Falei assim, poxa, parabéns, que legal. De radiologista para reitor é uma mudança grande na vida, né? Então, você está ocupando 4, 5 pistas ao mesmo tempo. Isso foi acontecendo, mas acho que tem muito a ver. Que eu chamo de portfólio de Tem trabalho. muito a ver com o que você encontra aí em outras pessoas também. Um mundo que ficou muito mais dinâmico. E é perfil de cada um, né? Tem pessoas que falam assim, puxa, você acha... Depende, tem gente que... Eu tinha vários colegas que se realizavam plenamente com a radiologia. Eu também gostava. Até que chegou um ponto que eu quis expandir um pouco mais. Agora, não é obrigatório. Tem inúmeras trajetórias aqui para cada um, como você conhece muito bem o entrevistar executivo. Eu não sei se a câmera vai pegar, mas é um T, né? Você tem um conhecimento específico, que é a radiologia, e um conhecimento generalista de medicina, de negócios, do mundo como ele é.
A hora que você é muito bom nisso aqui, dá para subir aqui e falar, opa, deixa eu aprender como é que é ter um podcast. O podcast está andando bem, vou soltar mais uma perninha, deixa eu ver como é que é ser vice-presidente da AF, uma empresa listada, deixa eu aprender como é que é ser reitor, deixa eu conversar com algumas pessoas que são ou foram reitores. Então o teu T vira um Pi, o Pi vira um Mi, e com a quarta perninha vira um pente, num pente cabem infinitos dentes. Muito legal isso. É isso, é uma vida de nós três aqui, né? Como se fosse, pegando a analogia para a medicina, a gente está sempre voltando para o primeiro ano da residência, né? O eterno R1, mas é uma vida hoje em que as pessoas vivem mais. Outro podcast aqui também, com o Dr. Álvaro Vezum. Estou fazendo jabá para o Expertcast. É ótimo, uai. O outro sobre longevitalidade. E a gente falando, não adianta viver mais, viver mais e melhor. A palavra é longevitalidade. A primeira vez que eu escuto a palavra, eu já entendi ela. Maravilhoso. Foi cunhada pelo Álvaro e é o tema desse podcast que a gente gravou aqui. Porque é isso, é um mundo em que a gente vive mais, vive melhor. E de novo aquilo, vai ter gente que fala, puxa, eu quero ser educador físico minha vida inteira. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Ou não. Eu vou ser educador físico, depois eu vou trabalhar com vendas, depois eu vou ser CEO de uma tese de um fundo de private equity, depois eu vou para uma... Então vai mudando. É que o mundo, ele dá... Eu acho que talvez como o desenvolvimento da medicina ao longo dos séculos, o mundo, ele reage, ele te dá dicas se o que você está fazendo bem e o mundo precisa disso, se você é bom ou não. Exatamente. Não é que ele falou, sou formado em educação, imagino, né? Descobri hoje aqui agora também. Sou formado, agora eu quero ir para... Não, tem um cara que me falou que eu sou bom em vendas, deixa eu ver. Se não fosse bom, era o mundo mostrando, não sou bom em vendas ou nessa empresa, ou para vender esse tipo de coisa. Consigo me desenvolver ou não consigo e quero me desenvolver ou não quero me desenvolver nisso. Isso aí que o Satoru tinha razão, né, Mauri? O Satoru tá vivo? Não tá vivo. É uma história muito triste. Memória. Ele faleceu muito jovem, teve um tumor cerebral e, assim, a lembrança até hoje. E volta aquela coisa, puxa, uma pessoa faleceu tão jovem. O que me causou na minha vida, né? Assim, e que incrível. deixa um legado. É enorme, Era muito querido, era o diretor da fábrica. Era um cara assim, um líder que levava tudo. Fiz um curso lá fora, uns professores deu um livro de um escritor chamado Clayton Christensen, que é How Will You Measure Your Life? Quem trabalha com tecnologia conhece bastante o nome do Clayton Christensen, porque ele tem um super best-seller que é o Innovator Dilemma, né? O dilema do inovador. Talvez você tenha lido quando estava com a startup e tudo. E no Como Você Vai Medir Sua Vida, ele fala que quando a gente está about to leave this road, né, as pessoas que estão mais próximas, né, entendendo que estão na terceira ou na última etapa da vida, as que estão mais satisfeitas consigo próprias são aquelas que geraram mais impacto na vida dos outros. Muito depois das nossas necessidades básicas satisfeitas, ok. Né? Para dizer eu te amo, eu tenho que primeiro dizer eu. Né? Aprendi isso ouvindo uma palestra uns anos atrás da Glória Álvares, uma temateca inteligentíssima. Mas é isso que o Satoru... É isso que o Satoru fez. Pessoal, muito bom. Excelente papo aqui. A gente está fechando nossa primeira metade do episódio, mas vou continuar a conversa com vocês dois, com o Joseph, com a Mauri, para falar mais sobre anticarreira, sobre essa trajetória não linear, não só na saúde, não só na inovação, mas nas nossas vidas. Então, muito obrigado pela presença. Em breve a gente retoma o papo. Combinado. Prazer enorme. Bem, para você que nos ouviu ou assistiu, não deixe de nos seguir na sua plataforma de áudio ou vídeo preferida. Dê 5 estrelas para o Expertcast. Compartilhe esse episódio, outros episódios com seus amigos, contatos. Divulgue nas mídias sociais. É assim que a gente consegue espalhar informação de qualidade sobre inovação na saúde. Eu falei aqui da comunidade de inovação em saúde, que já tem mais de 13 mil integrantes. Não deixe também de fazer parte, caso tenha interesse por inovação, saúde, empreendedorismo, ou seja um curioso querendo conhecer um pouco mais disso tudo. Acesse www.inovaçãosaude.com. Lá você encontra o link para os nossos grupos, nossa página no LinkedIn,
São todos gratuitos. Vai ser um prazer ter você conosco. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.